Glória a Deus, irmãos. Estamos meditando a palavra. Convido os irmãos a abrir o livro comigo, por favor. O livro de Marcos, capítulo 10. Vamos estar lendo 46 ao 52. Livro de Marcos, capítulo 10. Vamos estar lendo do 56. Desculpa, do 46 ao 52. Aleluia. Essa mensagem, irmãos, ela tem o título Visão Dada por Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, irmãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, de que recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Nos colocamos, meu Pai amado, mais uma vez diante do Senhor. Ó Pai amado, te pedindo pela tua misericórdia, te pedindo, meu Pai amado, pela tua orientação, que através desta palavra, Senhor, o Senhor pode estar falando conosco, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que já foi falado aqui hoje nesta noite, meu Pai. Nós nos quebrantamos, meu Pai. Te pedimos que o Senhor possa, convém que o Senhor cresça, que o Senhor nos diminua. E que através da tua palavra nós possamos estar sendo edificados. Através da tua palavra possamos estar saindo aqui, Senhor, não como nós chegamos, meu Pai, mas com algo da parte do Senhor. Ó Pai amado, que a bênção do Senhor chegue sobre cada um que está aqui hoje neste lugar. Sobre cada um, meu Pai amado, que escuta, meu Pai, ouve esta mensagem, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Nós oramos, meu Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem estar sentando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, conforme nós lemos nessa passagem, nós vemos que Bartimeu, ele era mais conhecido como o cego. A Bíblia traz aqui para nós Bartimeu, o cego. Então, por que isso? Por que ele era conhecido como o cego? Porque ele tinha realmente aquela deficiência física, né, visual. Ele não podia ter esse sentido que é a visão, enxergar as coisas. E ele era conhecido realmente como o cego. Porém, a Bíblia nos relatar, glória a Deus por isso, que ele teve um encontro com Jesus. O que nos chama a atenção é que ele clamava e ele chamava. A palavra fala que quando ele soube que Jesus de Nazaré estava passando por ali, o que ele fez? Ele começou a clamar Jesus. Isso, irmãos, quer dizer que ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha sido evangelizado. Ele sabia que Jesus podia curar ele. E ele não pensou, irmãos, imagino eu, duas vezes. Porque ele estava colocando a fé dele em ação. E a própria passagem nos relata isso, quando Jesus diz que a fé daquele homem o salvou. Ou seja, a fé daquele homem fez que ele venha a ter visão, uma visão física, mas não somente uma visão física, mas uma visão que vai além da visão física, mas uma visão também espiritual. Porque aquele homem clamava, e não clamava de qualquer jeito, ele clamava com convicção. A palavra fala, irmãos, que ele dizia assim, ó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele fala assim, ó, Jesus, filho de Davi, quando nós vamos na literalidade da palavra, ele estava dizendo assim, ó: Jesus, ó meu rei. Porque Davi era o rei sobre Israel. E quando ele chamava Davi,
Quando ele falava Davi, a referência de Davi, ele estava dizendo que Jesus era o seu rei. E Jesus, como rei, ele poderia fazer qualquer coisa para ele. Poderia fazer um milagre que ele estava precisando. Mas não somente um milagre físico, mas que nem a mensagem que nos mostra, irmãos, um milagre também espiritual. Um milagre que vai além da nossa vida natural, daquilo que nós precisamos aqui nessa terra. E aquele cego, mais conhecido, Bartimeu, conhecido como o cego, ele alcançou não somente a bênção dele aqui nesta terra, mas ele alcançou muito mais, irmãos. Quando Jesus fala assim, ó, que a fé dele o salvou. Nós precisamos também exercer essa fé, igreja. Talvez aqui, os irmãos que eu vejo, os irmãos aqui hoje, todos nós, glória a Deus por isso, nós temos os nossos olhos, canais abertos, nós conseguimos enxergar. Os irmãos conseguem me ver e eu consigo também ver os irmãos. Mas a mensagem também vem nos trazer algo aqui, irmãos, que Jesus quer fazer por nós, que é abrir os nossos olhos espirituais. E nós temos que ansiar por isso. Nós temos que colocar isso no nosso coração. Porque hoje, que nem eu falei aqui, muitas vezes nós não somos cegos fisicamente. Contudo, às vezes nós precisamos da nossa visão espiritual aberta. Ah, não, mas eu já tenho muitos anos que eu sou crente. Já tem muitos anos, já que eu estou nessa caminhada. Eu não estou falando disso, irmãos. Eu estou falando que muitas vezes nós precisamos renovar com o Senhor. Foi até falado hoje na escola bíblica, as coisas com Deus é simples. E às vezes nós estamos tentando fazer algo muito grandioso e estamos esquecendo do básico. De nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para aquele que é único e suficiente em nossas vidas. E conseguimos apresentar para Ele e falar assim: eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade, faça aquilo que verdadeiramente o Senhor quer fazer na minha vida. E muitas vezes nós deixamos que as coisas deste mundo, ou que as coisas que têm acontecido, vai nos levando. E nós somos levados por essas coisas e esquecemos de ir na fonte, que é o nosso Senhor Jesus. Por isso, nós precisamos clamar por Jesus. Aleluia. Nós precisamos, igreja, clamar por Jesus. Clame por Jesus. Clame pelo sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário. Clame por Jesus que pode realmente mudar a situação da sua vida. Clame por Jesus para que ele pode trazer um renovo sobre a sua vida. Clame por Jesus porque Ele pode fazer aquilo que o homem, nós homens natural, nós não podemos por nós mesmos fazer. Mas Jesus, Ele pode. Talvez alguém possa dizer sim, eu estou vivendo uma situação tão complicada, eu estou vivendo uma situação que até me entristece no meu coração, eu estou até hoje na casa do Pai, eu estou até aqui nesta igreja aqui, e estou servindo a Deus e caminhando, mas as lágrimas vêm e rolam sobre o meu rosto, porque eu estou passando por uma dificuldade tão grande. Clame a Jesus. Aleluia, papai. Ore com todas as suas forças a Ele, assim como aquele cego Bartimeu. Ele teve aquela atitude de dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fala a mesma coisa para Jesus. Aleluia. Fala no seu íntimo. Às vezes não é para as outras pessoas escutar, não é para as pessoas da sua casa escutar, não é para que a vizinhança toda escute, mas para que no seu coração, no seu íntimo, você possa estar chegando até Cristo e você, com uma atitude de fé, você vai dizer para Jesus assim: ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes você pode olhar para você e dizer assim: ah, mas eu sou pecador, aí eu sou limitado, aí eu sou falho. Aquele cego, o cego Bartimeu, igreja, se ele olhasse para ele, aqui não vai relatar a história da vida dele, mas se ele olhasse para ele mesmo, as dificuldades, as limitações que ele tinha, jamais ele clamaria a Jesus. Porque Jesus, Ele não olha, irmãos, a aparência, Ele não olha aquilo que nós somos, mas Ele olha aquilo que nós precisamos dEle, e aquilo que Ele quer fazer por nós. E quando nós clamamos a Jesus, Ele nos escuta. Jesus jamais, igreja, jamais Ele vai desamparar o céu. Jamais Jesus vai ignorar aquele que clama com todo o coração, com toda a força, com toda a intensidade, com toda a vontade. Então, haja o que houver, clame a Jesus. Ele está te escutando. O inimigo, ele é tão assunto que às vezes lança uma vozinha dizendo assim: você não é merecedor. Olha só as coisas que você já fez na sua vida. Talvez isso aqui é preparado para outro, para outra, mas para você não é. Mentira do inimigo. Mentira. É verdade. O que Deus tem preparado para você é muito maior do que você imagina. Glória a Deus. Que nós temos ministrado aqui neste altar.
Sejamos um agente de milagres, igreja. Nós temos que atrair um milagre para nossas vidas. E que nós conseguimos atrair um milagre para nossas vidas é com a nossa atitude, é com vigiando nossas palavras e nos aproximando de Deus. Se tem uma coisa que nós devemos fazer hoje, igreja, não podemos deixar para amanhã, é seguir a Jesus. Nós temos que seguir Jesus hoje, não é amanhã. Nós temos que nos apresentar diante dele, irmãos, e fazer aquilo que ele apraz para ele. A palavra fala em Salmos que deleita-te no Senhor e ele realizará o desejo do teu coração. Deus tem maravilhas para fazer no nosso meio. Jesus, ele quer abrir os nossos olhos para que nós possamos estar vendo muitas coisas, igreja, muitas coisas. Mas o Espírito Santo me leva para algumas coisas aqui para nós meditarmos hoje nesta noite. Jesus, ele quer nos mostrar, principalmente, sabe o quê? O caminho da salvação. Mas toda vez que alguém pode até falar sobre as minhas mensagens, né? Ultimamente que eu tenho pregado, ele só tem falado sobre salvação. Glória a Deus. Meus irmãos, tem algo mais precioso para nós do que a nossa salvação? Jesus veio aqui nessa terra para quê? Para nos dar uma casa boa, para nos dar uma família próspera, para nos dar um emprego, uma renda, para nos dar um nome. Todas essas coisas são consequências de nós servirmos a Deus. Mas Jesus veio aqui para pagar um preço por nós na cruz do Calvário, para nos dar salvação. Então, Jesus quer nos abrir os olhos para que nós possamos estar andando pelo caminho da salvação. O caminho que exige, sabe o que? Santidade, renúncia, entrega. E sem essas coisas, irmão, nós jamais vamos ver a Deus. Santifique, renuncie, se entregue totalmente àquele que é o seu Salvador. Hoje Jesus está abrindo os seus olhos, que às vezes você tem procurado tantas coisas nessa terra, você tem até almejado tantas outras coisas, e também eu não estou falando que isso é ruim. O principal interessado em nos abençoar é o nosso Deus, Jesus. Porém, o principal que nós temos que almejar é a nossa salvação. E hoje Jesus, ele quer abrir o nosso coração para isso, igreja. Se alguém não abriu seus olhos para isso ainda, hoje Jesus quer abrir os seus olhos para isso. A principal coisa que você tem que buscar é a sua salvação. E Jesus, ele quer te mostrar o caminho da salvação. Isso vai relacionar diretamente com a minha atitude e a minha fé sendo exercida para a salvação. Talvez a gente conversa com uma pessoa, um incrédulo, ele vai dizer assim: para mim não tem salvação, para mim não tem jeito mais. Que triste, né? Uma pessoa pensar dessa forma. Porque se a pessoa dizer isso pra gente, a gente vai poder dizer com convicção: eu creio na minha salvação. Porque eu já entreguei a minha vida, a minha alma, o meu ser, tudo que eu sou para Jesus Cristo. E Ele me garante a minha salvação. Se Jesus me chamar hoje, se eu partir hoje, se eu não estiver mais sobre esta terra hoje, eu sei que eu tenho a minha salvação garantida em Cristo. Aleluia. E não é, irmãos, por aquilo que eu sou, que nós estamos estudando na escola bíblica, mas pelo aquilo que Jesus é. Porque todo aquele que nele crê, irmãos, ainda que morra, viverá. Amém. É isso que Jesus nos dá. Ele nos garante vida eterna. Ele nos garante salvação. Jesus, ele quer abrir os nossos olhos também, sabe para quê? A palavra, irmãos, que um dia já foi implantada no nosso coração, e para que essa palavra gere fruto. Deixa eu perguntar para os irmãos: quantas palavras de Jesus já foram implantadas no seu coração? Mas que às vezes estão até empoeiradas. Por quê? Você não tira aí do seu coração, você não coloca em prática,
Assim como Tiago nos exorta, nós não sejamos somente ouvintes da palavra de Deus, mas sejamos também praticantes. Glória a Deus. Talvez muitas vezes nós sabemos sobre a palavra de Deus, mas nós não conseguimos colocá-la em prática. Hoje Jesus está abrindo seus olhos dizendo assim: seja não somente ouvinte, mas seja também praticante. Glória a Deus. Seja um servo atuante. Glória a Deus. Ah, mas eu tenho passado por tantas lutas, tantas dificuldades. Todos nós estamos passando, igreja. E às vezes, se um irmão contar a vida com outro irmão até chora. Então, de vez nós ficamos reclamando sobre os nossos problemas, nossas dificuldades que estão passando no dia de hoje, vamos colocar a palavra do Senhor em prática. Glória a Deus. Vamos fazer aquilo que Jesus tem nos mandado a fazer todos os dias. Ah, mas eu não tenho nenhuma palavra de Jesus implantada no meu coração. Misericórdia. A palavra aqui, aberta, sendo ministrada, às vezes cabe a nós tomar posse, igreja. Cabe a nós em nos interessarmos por aquilo que Jesus, o nosso Senhor, se Ele é nosso Senhor, é Ele que manda em nós e faz aquilo que nós fazemos aquilo que Ele quer. Então busque incessantemente a palavra de Deus. Uma das coisas que Jesus nos ensinou foi sobre pregar o Evangelho. O que você tem feito para anunciar o amor de Cristo? O que você tem feito para anunciar o amor de Cristo? Às vezes Deus te leva para uma casa, às vezes Deus te leva para uma empresa, Deus te leva para um determinado curso. Você chega ali e encontra pessoas passando por determinadas situações, e pessoas que às vezes ela cria uma intimidade com você tão grande que ela começa a abrir a vida dela para você. E você está munido de tantas ferramentas que o Senhor te deu para estar acolhendo essa pessoa, e às vezes você não fala sobre o amor de Cristo. Sabe o que é isso? Desculpa a palavra, egoísmo. Se você guarda a palavra que Deus te deu, a bênção que Ele já fez na sua vida, e você não consegue compartilhar com o outro, você é egoísta. Deus tem nos chamado, igreja, para aquilo que Ele nos deu, nós multiplicarmos. Aleluia. As palavras que já foram implantadas no seu coração, as palavras que já foram ditas para você um dia, não é para você ficar guardando essas palavras para si, não. É para você passar para outros. Se alguém um dia te abraçou e disse assim: Deus é contigo, eu fazer algo maravilhoso na sua vida, mesmo que você não crê, é para que nós chegamos diante de outras pessoas e dizer o mesmo. Mesmo que o mundo inteiro não creia, irmãos. Porque quem acreditou em nós lá atrás? Quem acreditou que nós estaremos dentro de uma igreja glorificando o nome do Senhor? Ah, mas eu nasci no berço evangélico. Eu tenho certeza que você conhece a história do seu pai e de sua mãe, que às vezes ninguém acreditava na história deles, que eles poderiam mudar. Mas e a obra que Jesus fez? Se a obra que Jesus fez, irmãos, foi perfeita em nossas vidas e tem sido perfeita, não vai ser na vida daquele outro? Aleluia. Então pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Jesus tem abrido nossos olhos, igreja, para que nós possamos estar amando o nosso próximo. Hoje em dia está tão difícil amar. Sabe por que está difícil amar? Por causa do conceito de amor. Amar, irmãos, não é aquele que faz bem para nós mesmos. Porque amar aquele que nos ama é muito fácil. O amar que fala aqui na vida é amar aquele que não merece. Me lembro daquela passagem daquela mulher pecadora, que aqueles homens ali estavam tentando apedrejar ela. Aquela mulher adúltera. Nós vamos chamar a mulher pecadora. O que aconteceu? Jesus esteve ali com aquela mulher. Jesus esteve com aquela mulher. E Jesus olhou para aqueles homens que estavam acusando e falou assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia. A Bíblia foi falando, irmãos, que foi saindo um por um. E Jesus perguntou para aquela mulher: aonde estão os teus acusadores? Vai, eu também não te condeno. Sabe o que Jesus está fazendo, irmãos, naquele momento ali? Amando aquela mulher. Mas alguém pode dizer assim nesta noite: mas eu não sou igual àquela mulher.
Mas Jesus nos amou, irmãos, mesmo nós estando num mundo de pecado. Aleluia. Porque a nossa natureza é pecaminosa, como está escrito lá em Romanos. Nós somos pecadores. E como merecimento do pecado, irmãos, sabe o que nós merecemos? É a morte. Então Jesus, Ele nos amou. Mas Jesus nos amou para nós simplesmente ser amados por Ele e não exercer o amor? Não. Jesus nos amou para que nós possamos estar amando os outros também. Aleluia. Para que nós possamos estar amando, por mais que difícil que seja, aquele vizinho que tira a sua paz, aquele colega de trabalho que mal consegue olhar no seu rosto, mas as notícias que você tem, ele está ali tentando realmente fazer algo contra você. Deus. É aquela pessoa da sua família que você sabe que ele tenta de todas as formas trazer palavras para te colocar para baixo, para te diminuir. É ele que você tem que amar, é ela que você tem que amar. Amém. Jesus está abrindo os seus olhos, é para isso, Aleluia. para que você possa estar vendo essas coisas. Deus. Eu não sei o que você tem passado no seu dia a dia. E uma coisa é consequência da outra. Às vezes você tem horário, pedido a Deus uma vez. E você está sendo desafiado nesse campo do amor. Ame. Jesus está abrindo seus olhos hoje para o amor, para que você ame. E algo muito excelente vai acontecer na sua vida. Jesus tem abrindo nossos olhos também, igreja, para ser luz e sal nessa terra. No mundo que nós estamos vivendo hoje, onde que o ter vem na frente do ser. Deus. Nunca foi tão necessário nós sermos sal e luz. Sal para temperar os ambientes que nós estamos. Luz para iluminar as pessoas lá fora. Deus. Amém, meu Jesus. Nós vamos fazer uma representação aqui, irmão. Nós estamos aqui na casa do Pai. Aqui é como se fosse tochas de luz. Todos aqui. Porque todos aqui são luz. Que já encontraram Jesus. Oh, glória. Mas se nós formos olhar bem, lá fora seriam as trevas, o mundo. E quando nós nos separamos, o que acontece? Cada um vai iluminar uma parte. Glória a Deus. Aleluia. E ali nós vamos chegar no meio daqueles que são trevas. E nós não vamos tornar trevas iguais a eles. Mas nós vamos iluminar, levar a luz de Jesus. Glória a Deus. Eles não vão entender, mas nós vamos estar levando a luz de Jesus. Amém, meu Jesus. Nós vamos estar levando o sal que tempera, que chega nos lugares onde ali não tem entendimento. Nós vamos chegar com as palavras que ali vai ter entendimento. Jesus escolheu cada um de nós. Abre os seus olhos. Quem sabe você tem parado no meio do caminho, assim como Bartimeu estava, porque ele falava que estava à beira do caminho. Está na hora de sair da beira do caminho. Está na hora de largar essa capa que você tem usado, que às vezes tem até te camuflado. Está na hora de parar de simplesmente trazer nos nossos dias de hoje um crente morno, um crente que não faz a diferença, Deus. que às vezes pensa assim: eu bati um carimbo aqui no meu ingresso, estou indo para o céu. Jesus não quer isso. Jesus quer que nós todos nós sejamos atuantes, Glória a Deus. servos de Deus verdadeiros. Glória a Deus. E em nossas vidas, irmãos, eu falei, tudo tem uma ação, tem uma consequência. Porque Deus, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida de nossas coisas. Então você tem pensado assim, está difícil eu fazer essa obra para Deus. Eu tenho me esforçado, glória a Deus por isso, continua se esforçando, porque Deus está vendo o seu esforço. Ninguém fez nada, irmãos. Ninguém que fez algo para Deus falou assim, foi fácil. Porque tudo que nós fazemos para Deus exige, irmãos, uma dedicação, exige um esforço. Mas Deus falou para Josué assim, Josué assim, seja forte e corajoso. Então nós temos que ser forte e corajoso. E nós vamos ver, Jesus abriu nossos olhos, nós vamos ver o impossível acontecer na nossa vida. Sabe o que nós vamos ver, igreja? Um milagre. Aleluia. Nós vamos ver um milagre. Porque o homem, ele vê as coisas naturais. Mas nós que andamos com Deus, nós vemos as coisas espirituais. Glória a Deus.
Não sei se você tem fé o suficiente para isso, mas eu tenho, irmãos. E te convido a ter essa fé também. Orar e fazer, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Que mesmo passando por o que eu estou passando, eu consigo ver além dessa situação que eu estou nela. E com certeza Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. Deus vai mostrar, irmãos, porque muitas vezes nós vamos até para um hospital. Deus nos leva lá para ganhar uma alma para Jesus. Às vezes Deus nos leva, irmãos, a acontecer alguma coisa com o nosso carro, para nos deve passar por um outro caminho, nos atrasar, seja 5, 10, 15 minutos, para nós passar por um caminho para encontrar alguém e ali nós evangelizar aquela pessoa. Deus nos leva, irmãos, eu creio dessa forma, às vezes perder uma condução, chegar atrasado no trabalho, mas aos olhos espirituais, ali foi um livramento que o Senhor nos deu. Então é assim, irmãos, que nós temos que viver. Não vendo somente as coisas naturais, mas vendo as coisas espirituais. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todos nós que somos de Cristo, nós podemos ter visão espiritual. Todos nós. Isso não se limita aos que são os mais instruídos, ou que são aqueles que dedicam mais. Não, irmãos. Dentro da nossa simplicidade, Deus pode abrir os nossos olhos espirituais. E que nós possamos estar vendo as coisas acontecendo ao nosso redor. Às vezes nós passamos, sabe por quê? Batalhas espirituais. O tempo aqui não nos permite, mas nós já estamos encerrando. Mas o irmão sabe o que é uma batalha, distinguir o que é uma batalha espiritual. Às vezes a gente, irmãos, levanta da cama, o corpo dele está todo bambo. Ah, não, eu acho que é porque é uma doença mesmo no meu sangue, eu vou ter que fazer uns exames. E às vezes ali, irmãos, está faltando discernimento para ir para a oração, para o joelho, e falar assim: Senhor, isso que está se levantando contra a minha vida aqui está repreendido em nome de Jesus. Isso, irmãos, é batalha espiritual. Nós temos que ter discernimento, buscando a parte do Senhor. E é só Ele que pode abrir os nossos olhos para nós conseguirmos ter esse entendimento. Às vezes, irmãos, nós vivemos aqui nessa terra aqui, ficamos tão plantados nessa terra, que às vezes, sabe qual é a ferramenta mais importante que nós temos no nosso dia a dia? É o nosso celular. Esquecemos que tem um mundo espiritual e nós não nos preparamos para estabelecer esse mundo espiritual e conquistando as bênçãos que Deus tem preparado para nós, como também está munido das armas que Deus tem preparado para nós. Nós vencemos as coisas deste mundo espiritual, porque nós estamos aqui de passagem, igreja. Nós estamos indo em direção à nossa nova morada, que é Jerusalém. Abra os seus olhos espirituais. Jesus está aqui hoje, nesta noite. E Ele quer abrir os seus olhos para que você possa estar vendo aquilo que Ele tem para te mostrar. Principalmente, sabe o quê? O que Ele tem preparado para nós lá na glória. Glória a Deus. Porque se nós lermos com nossos olhos espirituais o que Ele tem preparado lá na glória, igreja, nada que nós estiver passando aqui vai abalar nossa fé. Nada. Porque nada se compara àquilo que Deus já tem preparado para nós. Amém? Glória a Deus. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração.